Boa noite a todos. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes da gente orarmos, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor. Se você quiser ficar sentado mesmo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no verso 26. Mateus 26, 26. Um texto bem conhecido da igreja. Que diz assim a palavra do Senhor. O título está A Ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que a gente leu foi a primeira ceia instituída pelo Senhor. O Senhor Jesus aqui, eles estavam comendo a Páscoa como era um costume judaico. E nesse costume judaico, Jesus, ele quebra o paradigma e ele muda a liturgia daquele rito que era cumprida segundo a lei. A Páscoa, que representava a saída do povo do Egito, como você conhece. Por isso que a gente lê no verso 26, no começo, diz assim: enquanto comiam, estavam comendo a Páscoa. Então Jesus, ele tomou um pão e o deu graças, dizendo: isto é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, dizendo: tomai dele, porque isto é o meu sangue. Como a gente conhece, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 5, ele fala a respeito do corpo de Jesus que foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos cabia estava sobre ele. O peso ou a dívida que nós nunca poderíamos pagar estava sobre Jesus. Isaías 53, 5, ele fala assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por conta deste ato de Jesus, agora nós temos comunhão com Deus, porque ele abriu, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele tirou todo impedimento que poderia impedir de nós chegarmos a Deus. Hoje, no dia 7/9/2025, você está aí sentado, todo cheirosinho, tão bonito. Todos nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para ouvir da parte dEle e para cumprir, o que Ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, fazei isto em memória de mim. Até que Ele venha, ou até que a gente parta desse mundo antes dEle vir, nós sempre fazemos isso em memória dEle, para estar em comunhão com Ele. Então, como introdução deste culto, como o Senhor vai pregar a palavra, vai falar através do pastor essa noite, eu digo a você, cultue a Deus essa noite, com um coração cheio de gratidão,
Sabe por quê, irmãos? Você está aqui sentado. Você não está num leito de hospital. Você consegue enxergar. Você consegue falar. Você consegue andar. Você consegue louvar. Seja grato. Seja grata. Seja grato porque nós estamos aqui esta noite. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não têm força. Eles podem falar para dentro deles dizendo assim, ó, se eu quiser eu vou, mas não tem força para vir. E você veio, você está aqui. Glória a Deus por isto. Vamos nos colocar de pé. Hoje um culto especial. E muito mais especial, porque hoje tem uma apresentação de criança. Glória a Jesus. Um culto especial porque é um culto de ceia, para nós sempre lembrarmos do Senhor. E vamos apresentar o Heitor hoje ao Senhor e à igreja do Senhor. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, se ligue com Deus, ore do teu jeito. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Obrigado por estarmos aqui. Perdoe a multidão dos nossos pecados. Apaga das escritas dos livros, Senhor. Nos dê, Senhor, temor e respeito por tudo que o Senhor fez por nós. Abençoe cada irmão e irmã que aqui está e cada familiar representado esta noite. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada visitante que está nesse lugar. Que o coração dele queima, Senhor, com desejo de vir e vir cada vez mais, e entregar a vida nas tuas mãos. Ó Pai amado, oramos pela tua palavra que será ministrada esta noite nesse lugar. Fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós carecemos mais de ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe o ministério de louvor que levará a tua noiva, Senhor, a louvar o teu santo nome. Oh Pai amado, muito obrigado. Abençoe o irmão que está lá na rua, Senhor, as crianças que vão estar ali atrás. Em nome de Jesus, colocamos tudo nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Louvamos ao nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. Comece a dizer que você precisa dele. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Diga para ele o quanto você tem sede por ele, pela sua palavra. Não faça desse culto apenas um culto, mas participe dele, adore ao Senhor nessa noite. Erga sua voz, erga suas mãos, entronize o Senhor neste lugar. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você espera por ele. Faça desse culto como se fosse o último culto que você participasse. Entregue ao Senhor o teu coração neste lugar. Oh, nós te adoramos, Senhor. Preciso de ti. Diga pra ele. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Diga.
nada mais importa senão a tua presença em nós, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, e sobre o trono estás. Diga soberano, soberano, Criador. Eu vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ele é o Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. E digno é o Senhor, soberano,
adoramos, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos. Menino nasceu e como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. O céu começa a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, nos leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, a noiva vai entrar. E o menino nasceu e como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.
Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Você pode tomar o assento. Glória a Jesus. A gente vai, antes de passar para a palavra, nós vamos apresentar uma criança à igreja e ao Senhor. Eu gostaria de chamar aqui na frente Heitor dos Passos Cruz, juntamente com o pai Darlan Carlos da Silva Cruz e a mãe Naisabel dos Passos. Pode vir aqui. Os padrinhos é Mateus Duarte, para vir aqui também, e Analise de Jesus. Pode ficar aqui. Glória a Deus. Darlan, meu amigo de futebol, gente boa. Eu gostaria de, antes de orar, ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, no capítulo 2, 22, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Heitor, e uma decisão que os pais tiveram de vir apresentar à igreja, apresentar ao Senhor Jesus, esta criança linda, que Deus abençoe. E a Bíblia também fala, em Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se apartará dele, ou não se esquecerá do caminho. Então, diante do que a gente lê lá em Provérbios 22, 6, o grande dever do pai e da mãe é ensinar o Heitor no caminho que deve andar. E a gente sabe que é nos caminhos do Senhor. É uma dádiva muito grande o Senhor ter escolhido vocês para cuidar de uma criança, para ser o pai do Heitor. É uma responsabilidade muito grande. Então, com esta responsabilidade, diante da igreja do Senhor e diante do Senhor, vocês têm esse compromisso de ensinar o Heitor no caminho que deve andar. Porque o mundo vai querer ensinar coisas que não agradam ao Senhor para ele. E vocês têm a função de desviar tudo aquilo que o mundo oferece e vai oferecer para o Heitor. Você dizer: não, meu filho, o que agrada a Deus é isso e aquilo outro. Tendo o suporte dos padrinhos que irão ajudar nesta maravilhosa tarefa. Amém? O desejo do meu coração e o desejo do coração da igreja é que vocês frequentem esta igreja, que vocês venham nos visitar mais vezes, porque também é o desejo do coração do Senhor. Quantas vezes a igreja se alegra quando uma pessoa nos visita? Então o desejo meu e do Senhor é que vocês venham aprender do Senhor, absorver conhecimento da palavra do Senhor, para aplicar na vida do Heitor. Amém? Ele está olhando para mim, ó. Que lindo. Então eu vou orar pelo Heitor. Forte, saudável, que venha honrar
paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Agora cabe a rica missão de ensinar o Heitor nos caminhos do Senhor, porque o Heitor um dia vai ter que reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador também. A hora que ele sair da fase da inocência e ele começar a conhecer este mundo, esta vida, que até lá os pais as testemunhas, o senso de responsabilidade de saber que essa criança é uma herança de Deus e que Ele nos dá os nossos cuidados e que nós possamos entender porque Deus já escreveu uma história a respeito dessa criança. E cabe aos pais fazer com que ela viva essa história. Amém? Gálatas capítulo 6. Hoje, culto de ceia é um culto de examinarmos a nós mesmos. Principalmente hoje, em que nós estamos diante do maior ato do amor e da misericórdia de Deus, diante do pão que representa o seu corpo e do sangue e do suco que representa o seu sangue derramado na cruz. Examinar a nós mesmos qual está sendo a nossa resposta diante desse ato de amor. Porque examinar os outros é fácil, não é? A gente pensa que é fácil nos examinar, mas é difícil. Se eu perguntar para qualquer um aqui se ela é pecadora, se ela tem defeito, ela vai dizer, claro, eu tenho um defeito também, eu não sou perfeito. Mas se eu pedir para enumerar 3 defeitos, ela vai ter dificuldade de falar um dos seus defeitos. Tem alguns ainda que vão ter a cara de pau de dizer que meu defeito é ser perfeccionista. Meu defeito é ser perfeito demais. Mas um autoexame é momento de a gente ver como é que a gente está na nossa caminhada. O que nós precisamos mudar, porque Deus começou uma obra em nossas vidas e Ele disse que há de aperfeiçoar. Mas isso exige respostas nossas. Exige compromisso da nossa parte de entender todo o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Gálatas capítulo 6. Quando a gente cita só Gálatas capítulo 6, entende-se que começa no versículo 1, amém? Gálatas capítulo 6 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então será motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em cima de outro, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo.
Amém? A igreja é a comunidade do amor. A igreja tem que ser, principalmente, reconhecida como a comunidade do amor. Paulo, ele aplica princípios práticos de como a vida no Espírito funciona. Gálatas, Paulo fala muito sobre a vida no Espírito. Como a gente vive uma vida no Espírito. É importante a gente saber como viver uma vida no Espírito. A lei de Cristo, ela se cumpre no amor. No amor se cumpre a lei de Cristo. A igreja, por isso mesmo, é chamada a comunidade do amor. Porque nesses versículos que nós lemos, do 1 ao 5, vai falar que a igreja é uma comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica. A igreja é acima de tudo, ela traz cura espiritual. Aqui é uma clínica da alma. A igreja, acima de tudo, além dos milagres físicos que porventura possam acontecer pela misericórdia de Deus no nosso meio, a igreja tem que trazer principalmente cura espiritual. As pessoas têm que estar espiritualmente saudável para não cair, não errar, e saudável também para corrigir os que caem. É como um doente vai curar outro doente. A pessoa tem que ter saudável para curar outra pessoa que esteja emocionalmente debilitada. Como uma pessoa que está emocionalmente cheia de problema vai conseguir aconselhar alguém que está emocionalmente também com problema? Vai gerar um certo conflito. A igreja começou pelo Espírito Santo. Amém? A igreja não começou pela nossa força. A igreja não começou pelo nosso, simplesmente o nosso querer seguir a Deus. Não, foi o Espírito Santo que veio e começa a igreja. Porque ele começa nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como a igreja começar sem ser convencida dessas coisas. Não tem como eu ser igreja sem antes eu me convencer que sou um pecador. Se eu não me convencer que existe uma justiça divina. E que a minha justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Não tem como eu ser igreja se eu não entender que vai ter um juízo final. Que um dia o Senhor vai vir com o seu justo juízo sobre cada um de nós. Gálatas 3 diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo começa, vocês começaram pelo Espírito. Agora vocês querem voltar agora a viver pela carne, pela lei, pelo legalismo? Mas eles tinham que entender que se eles tinham começado pelo Espírito, eles tinham que continuar caminhando pelo Espírito, porque era o Espírito Santo que ia conduzir eles. A igreja, ela também foi gerada segundo o Espírito. Não veio de conhecimento humano, não veio de nenhuma estratégia humana. É o Espírito Santo que vem e gera a igreja. Gálatas 4:29 diz assim: mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também a igreja. A igreja gerada segundo o Espírito, ela vai ser perseguida por aqueles que são gerados segundo a carne. A igreja também ela é guiada pelo Espírito. Gálatas 5:18, Paulo fala assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É o Espírito que nos guia. Não são regras que nos guiam. É o Espírito, a lei de Deus cravada em nossos corações.
Ninguém precisa ficar dizendo aqui para ninguém o que tem que fazer, o que tem que não fazer, ou alguém perguntando se posso ou se não posso. Se o Espírito que habita em você que te guia, que te conduz, que faz tu lembrar da palavra de Deus. Às vezes é cada pergunta, irmão, que crente faz, é assim, pode isso? Pelo amor de Deus, né? Como assim pode isso? Claro que isso aí tu sabe que não pode. Tem coisas que é só dar ouvido para o Espírito Santo, é só ir na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela vai nos conduzir. A igreja, ela produz frutos pelo Espírito, do Espírito Santo. Aquilo que são gerados através das nossas vidas, não são gerados pela força do nosso braço, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria. Não, é o Espírito Santo que gera isso em nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Um crente que não tem domínio próprio, irmão, não existe. É contradição. O crente, ele tem que ter autodomínio. O Espírito, quando ele vem, ele não te tira, não te deixa fazer coisas que você não se domina. Não, você tem que ter domínio próprio sobre as suas ações. Porque é um fruto, é uma das características do fruto do Espírito Santo. Não é que um tem amor, o outro tem fé, o outro tem domínio próprio. Não, o fruto do Espírito é só um fruto. Não são vários frutos, não é o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito. O crente tem que ter todas essas características do fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja e vários gomos, umas características daquilo dali. Eu tenho amor, mas não tenho alegria. Eu tenho longanimidade, mas não tenho bondade. Não existe isso. De uma árvore não pode sair fruto doce e fruto amargo. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. É uma coisa ou é outra. O fruto do Espírito. A igreja vive e anda no Espírito. Viver e caminhar. A igreja se movimenta no Espírito. O Espírito movimenta a igreja. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas apesar de tudo isso, a igreja ainda não está no céu, amém? Apesar de tudo isso, a igreja começou pelo Espírito, a igreja foi gerada segundo o Espírito, a igreja anda no Espírito, a igreja é guiada pelo Espírito, a igreja produz fruto do Espírito, a igreja vive e anda no Espírito, mas ainda há possibilidade de quedas e fracasso. Apesar de toda essa ancoragem, ainda existe a possibilidade de nós fracassarmos, de cairmos. Porque a gente sabe que a gente foi liberto da condenação do pecado, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos fraquejar, nós podemos falhar, nós podemos cair, levantar, mas a gente sabe que não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se alguém acha que tem, a gente tem que rasgar algumas folhas da Bíblia. Então não tem mais condenação. Nós fomos libertos da condenação do pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outro ser, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós estamos libertos da condenação, nós estamos livres do poder do pecado, mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. O pecado ainda está entre nós, o pecado ainda habita em nós, e ele vai lutar até o fim, aproveitando a fraqueza da nossa carne para fazer investidas contra o nosso espírito. Até o fim, o espírito vai militar contra a carne. A
apesar de nós estarmos no Espírito, nós vamos militar contra a carne, porque a presença do pecado ainda está entre nós. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas. E é nesse contexto que a igreja é uma comunidade terapêutica. É nesse contexto. Porque estamos caminhando, podemos fraquejar, podemos falhar, podemos pecar, podemos cair, mas nós estamos caminhando como um corpo, como uma comunidade. Em primeiro lugar, Paulo fala de uma queda repentina. Ele diz assim, ó, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, hein? O pecado na vida do crente não é algo premeditado. É uma surpresa, irmão. Às vezes a gente se altera e fala algo que não deveria falar. E a gente se pega de surpresa, pô, não era para ter falado isso. Não era para ter agido daquela maneira. Não era nem para ter pensado nisso. Porque de repente, às vezes a gente pensa as coisas que a gente pensa assim, pô, pensei em algo que não deveria nem ter pensado. Olhei para algo que eu não deveria nem ter olhado. E o Espírito Santo está ali para dizer, epa, liga um sinal de alerta aí. Porque aquilo que vem ao nosso pensamento, que se for alimentado, ele desce para o coração. E do coração ele se torna uma ação. E aquilo que poderia ser remediado pode se tornar algo que possa trazer prejuízo em nossas vidas. A palavra surpreendido indica que não se trata de uma desobediência premeditada. Sabe do crime doloso e o crime culposo que a gente aprendeu aqui no estudo de 1 Pedro? O crime doloso é com intenção de matar e o culposo é sem intenção de matar. Nós não pecamos com a intenção de pecar. Nós não preditamos o pecado. O pecado acontece, mas às vezes a gente não tinha intenção de machucar tanto o irmão daquela maneira. Mas as palavras, elas ferem às vezes, né? A gente não tinha aquela intenção de pensar daquela maneira, mas a gente pensa, a gente não tinha intenção de agir daquela maneira, mas aconteceu que a gente agiu, e quando a gente percebeu, já era tarde demais. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, irmão. Nós somos fracos. Eu falei, nós não chegamos no céu ainda. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando. Não houve propósito maldoso antes da ação. Pecado no crente acontece isso. Não houve maldade, mas aconteceu. Eu falei para o Júlio que era algo que não devia ter falado, mas na hora, na correria, eu falei, depois lembrei. Na hora eu pensei que nem tinha magoado, mas com certeza magoou. Na hora ele não falou nada, mas com certeza ele está pesando no coração dele, está pensando, pô. Mas não houve intenção, é surpresa em nossos corações. Paulo vai tratar da perversidade daqueles que tratavam os que pecavam. Aqueles que tratavam os que pecavam. Paulo alerta também que o pecado é como um laço, uma armadilha posta em nosso caminho. Prestar atenção, irmão. Todos nós precisamos estar atentos. Nós estamos caminhando para o céu, mas tem que estar atento. A impressão de Paulo, se alguém inclui todos sem exceção. Todos aqui, se alguém, incluindo até eu, incluindo todos nós, temos que prestar atenção. Quando Jesus disse assim na mesa da ceia, assim, ó, um de vocês vai me trair. O que é que eles falaram? É Judas, só pode ser Judas. É Pedro, só pode ser Pedro. É Tomé, não acredite em nada. Não, ele disse assim, ó, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso será que eu vou te trair, Senhor? E no final, todos o abandonaram. Paulo alerta também que o pecado é como um laço, uma armadilha posta em nosso caminho, e todos nós precisamos estar atentos. A expressão de Paulo, se alguém, inclui todos sem exceção. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia.
Precisamos fugir até da aparência do mal. É complicado a gente discernir a aparência do mal, né? Porque tem coisas que vêm com aparência de bem. A gente tem dificuldade de discernir. Tem coisas que parece que é de Deus. É de Deus. Tem caminhos que parecem que levam para a vida, mas são caminhos que levam para a morte. Então você tem que prestar atenção. Não é só aquilo que vem e te prejudica assim de imediato e tu percebe que é algo maldoso, mas é algo que vem te rodeando. E você vai percebendo, pô, isso aí é laço, isso aí tem aparência de mal pro meu lado. Paulo fala de um confronto amoroso contra aqueles que caem. Ele fala assim, ó: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Está falando assim, vocês que são espirituais, quando alguém cair, corrige com mansidão, corrige com calma, corrige com sabedoria. E quem deve lidar com aqueles que caem? Com aqueles que falham na caminhada, que tropeçam, que pecam. Paulo diz que são os que andam no Espírito, produzem fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Esses que devem tratar daqueles que caem. Os crentes espirituais também não devem ser entendidos como uma elite espiritual dentro da igreja. Não é uma elite que está acima de todos. É alguém que está vigiando mais. E tem alguns que às vezes não vigiam. Eles vão de qualquer jeito, quando dá tudo errado, que eles procuram. Eles chamam o bombeiro quando a casa já está queimando, está desmanchando tudo. Quando a casa caiu, eles chamam, mas daí a gente olha assim, cara, por que não chamou antes, né? Chegasse antes, a gente poderia intervir, aconselhar, mas quando chega já, tá uma bagunça aqui para arrumar, às vezes nem tem mais conserto. Então os crentes que andam no espírito espiritual são aqueles mais maduros na fé, aqueles que têm um certo discernimento, que entendem que eles vão corrigir alguém que caiu, mas amanhã pode ser eles que caem também, porque o crente maduro é esse, ele sabe que amanhã ele pode cair também. Hoje eu posso estar corrigindo o irmão Luciano numa falha, mas amanhã o irmão Luciano pode estar me corrigindo, me aconselhando, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós somos frágeis diante da diversidade dessa vida. Paulo diz que os crentes espirituais não devem ser entendidos como uma elite. Beleza. O contexto mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que caiu. Paulo, quando ele escreve para os Gálatas, ele não está preocupado com aqueles que caíram, com aqueles que falharam, porque ele sabia que tinha pessoas que iam falhar na caminhada. Ele sabia que eles eram frágeis, ele sabia que eles tinham o confronto dos falsos profetas, tinham os falsos mestres, tinham os judaizantes, iam vir com tudo para cima dele, e eles iam falhar, eles iam querer voltar a viver pela lei, iam querer se circuncidar, e Paulo fala, e a preocupação de Paulo não é tanto com eles, a preocupação de Paulo é com aqueles que iam corrigir, com aqueles que iam chamar a atenção, com a forma como eles iam chamar a atenção, porque conforme as formas que eles iam corrigir e chamar a atenção, eles poderiam estragar mais ainda, prejudicar mais ainda aquele que estava em queda, aquele que tinha falhado. Lidar com a disciplina na igreja sem total dependência do Espírito Santo pode produzir mais doença do que cura. Não dá para lidar nas nossas emoções, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha. O Espírito Santo tem que estar junto com a gente, tem que ser em oração. A preocupação de Paulo é com os que corrigem. Essa é a preocupação de Paulo. Porque às vezes o maior estrago dentro da igreja não são aqueles que caem, são aqueles que se levantam para corrigir de maneira errada, que fazem um grande estrago. Em vez de curar, acabam mais ainda com a vida da pessoa, destrói mais ainda a vida da pessoa. Paulo está mais preocupado com os exortadores do que com os pegos em falha. O que deve ser feito àqueles que caem? Paulo diz assim,
Manda embora da igreja. Paulo diz, corrige essa pessoa, chama ela para conversar. Se a pessoa é uma pessoa que anda no Espírito, ela vai parar para ouvir, ela vai entender a situação. O termo grego significa pôr em ordem. Corrigir é pôr em ordem, é restaurar a condição anterior. O fiel que caiu é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado, irmão. Lembra que nós falamos que a gente é um corpo? Todo mundo sabe que Paulo usa a figura de um corpo para tratar nós como igreja, e cada um tem a sua função. Um é mão, outro é pé, outro é olho, outro é boca, outro é nariz, outro é ouvido. E essa figura se equivale ao nosso corpo. Israel, se tu quebra um braço, tu vai lá no hospital e fala o quê? Manda cortar? Manda cortar, para que se incomodar? O que tu faz? Vai fazer um tratamento, né? Engessar. E uma perna? Não corta? Vai tratar, né? É assim com a gente. Se alguém falha, é uma fratura, o corpo fica fraturado. A gente tem que trazer e consertar e curar para trazer de volta. Não dá simplesmente para lançar fora, irmão, porque faz parte do corpo. E para tratar uma perna quebrada tem que ser com carinho, com jeito. Não dá para tratar de qualquer jeito. Tem que ser com mansidão, porque dói. O irmão caído, se ele faz parte do corpo, e ele falhou, irmão, ele está sentido, ele tá doendo na alma, irmão. Ele não está feliz com aquilo. E ele precisa de alguém que abrace, que restaure a comunhão com o corpo. Essa deve ser a motivação daquele que corrige. Essa deve ser a nossa motivação, ajudar aquele que caiu a ficar de pé. A ênfase de Paulo não é o castigo, mas a cura. A correção não é uma pena, mas uma restauração. A igreja é uma comunidade de confrontação, não adianta. A gente tem que ser confrontado. Quem não gosta de ser confrontado com as suas falhas, com o seu erro, aqui não é o seu lugar. Mas aqui é o lugar que a gente é confrontado, que a gente é exortado. É preferível a dor do confronto do que o falso consolo de que está tudo bem. Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agradar. É uma música velha essa, né? Bem antiga, né? Quem lembra, levanta a mão. Tem mais de 60 anos. Não dá, irmão, para passar a mão na cabeça, porque passar a mão na cabeça de quem errou, falhou, não é um sinal de amor. Você não passa a mão na cabeça do seu filho quando ele faz algo errado. Se você o ama, você o corrige, não corrige? Para corrigir, para que ele não venha falhar, para que ele se torne uma boa pessoa, para que ele se dê bem na vida. E assim com a gente. E corrigir não significa expor ao ridículo e humilhar o irmão que errou também. Devemos ser intolerantes com o pecado, mas compassivo com o pecador. Compassivo. Estamos diante da mesa que nos faz lembrar da misericórdia de Deus. Estamos diante da mesa que nos faz lembrar da compaixão de Deus. Estamos da mesa de um Deus que, ao invés de nos punir pelos nossos pecados, o irmão Luciano falou aqui, ele veio e morreu em nosso lugar. Tomou o nosso lugar, nos substituiu, para que quando a justa justiça de Deus viesse sobre nós, não caísse sobre nós, caísse sobre ele.
imputou sobre eles os nossos pecados e imputou a justiça dele em nós, para que quando Deus olhasse para nós, nós fôssemos feitos justiça de Deus, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da justiça de Cristo, que veio e cumpriu toda a lei, o único justo, e veio e sofreu. Deus só teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento, porque até aquele que veio sem pecado sofreu bastante, sofreu em nosso lugar. Como confrontar aqueles que caem? O confronto precisa ser feito com espírito de brandura, espírito de mansidão. Precisamos ter a ternura de Cristo a fim de que a pessoa ferida pelo pecado possa ser restaurada. 2 Tessalonicenses 3,15 diz assim: todavia não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Aqueles que falham não passam a ser nossos inimigos. Aqueles que erram continuam sendo nossos irmãos. A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. As pessoas têm que chegar aqui e elas têm que ter transformação, tem que ter cura, através das nossas vidas, através do Espírito Santo que habita em nós. As pessoas têm que ser curadas, irmão. É a responsabilidade da igreja. Não somos um exército que executa os soldados feridos. Nós somos uma clínica que cuida com amor aqueles que foram surpreendidos e caíram em pecado, quando o mal não é confrontado ao perigo do efeito fermento. Porque se alguém está doente aqui e a gente não se posicionar para curar aquela pessoa, aquela doença pode contaminar outras pessoas. O fermento pode levedar toda a massa. Que tem alguém aqui se achando melhor do que alguém, cheio de orgulho, cheio de ego, a gente tem que chamar e conversar com essa pessoa. Senão, sabe o que ele pode acontecer? Ele pode arrumar seguidores, irmão. Sabe o que é levedar a massa? Ele arruma seguidores. Sabe? Ele faz um levante no meio nosso. E aquilo começa a contaminar outras pessoas. E aqueles que são mais fracos são contaminados, irmão. Por isso que a gente tem que ficar esperto com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente ouve na internet, que a gente pode ouvir algo lá na internet, lá, uma heresia lá e trazer aqui para dentro. E disseminar aquilo no nosso meio, contaminar algumas pessoas que não têm tanto discernimento das coisas de Deus. Gálatas 5:9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. O mal não confrontado cria seguidores. 1 Coríntios 13:6 diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se nós somos a comunidade do amor, a gente não pode se alegrar quando há uma injustiça cometida. Não se pode se aliar àquilo que é injusto. A gente se entristece quando a injustiça levanta a voz no nosso meio. Que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? Quem corrige não pode orgulhar-se, julgando ser melhor que o irmão corrigido. Isso não acontece. Acontece que todos nós somos orgulhosos. Um pouquinho ou mais, a gente tem que lutar contra isso. Que é um pezinho para a gente se encher. E começar a olhar para aqueles que falharam e começar a nos medir a partir daquela pessoa que errou. E achar que a gente é melhor do que aquela pessoa. E se orgulhar daquilo. Todos temos a mesma estrutura. Todos nós somos pó, irmão. Como eu falei, nós não fomos para o céu ainda. Ninguém ainda recebeu um corpo glorificado. Ninguém ainda recebeu um corpo imortal. Nós ainda somos pó, a nossa estrutura é fraca. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente está triste.
Hoje a gente está sorrindo com aqueles que sorriem, amanhã a gente está chorando com aqueles que choram. Porque a nossa estrutura é pó, é fraca, nós ainda somos fracos, estamos nessa luta. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Essa mesa nos faz lembrar da nossa vulnerabilidade. Quando você olha para essa mesa, o que é que você pensa? Tanta coisa para pensar, né? Mas você olha para essa mesa e pensa assim: isso me faz lembrar de algo. Isso me faz lembrar que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Isso me faz lembrar que eu vagava cego por este mundo. Isso me faz lembrar que ele teve que vir, ele teve que descer. O Deus, ele teve que deixar a sua glória. E sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou por causa da nossa fraqueza. E tomou a forma de servo, e achado em forma humana, foi obediente até a morte de cruz, por causa da nossa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos. Isso mostra a nossa vulnerabilidade. Essa mesa mostra o quanto nós éramos vulneráveis diante do pecado. O pecado era senhor das nossas vidas. Nós éramos prisioneiros das nossas próprias vontades. Precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos também. É muito comum isso aí, irmão. A gente está falando algo de uma pessoa e a gente mesmo pratica aquilo porque a gente tem dificuldade de enxergar as nossas falhas. É muito fácil a gente chegar e dizer: a filha do Israel faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente olha: mas o teu filho fala a mesma coisa, não enxerga. Não é assim? A gente não enxerga às vezes dos filhos da gente, mas a gente enxerga nos filhos dos outros. E é muito comum isso no nosso meio. A gente tem que prestar atenção. Para aí, eu estou olhando esse problema no irmão, mas será que eu também não tenho esse problema também? Será que eu também não tenho essa dificuldade? Paulo fala de uma ordem necessária. Ele fala assim no versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. A confrontação não é apenas verbal, mas também uma ajuda prática. Não é só com palavras, mas são com prática. Não seja ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Não vale a pena, não basta apenas dizer para a pessoa que a pessoa está com dificuldade. Tem que entrar na vida da pessoa. Se alguém está lá no hospital, vai dormir lá sozinho lá. Aí você liga: tudo bem, Deus abençoe, fica com Deus aí, desliga o telefone. Você não vai, tem possibilidade de dormir com essa pessoa? Que adiantou? Se você vê o seu irmão com necessidade, precisando de uma cesta básica, e você diz assim: vai em paz, Deus te abençoe, e não dá nada para ajudar, que proveito tem isso para a pessoa? Porque tem que não só corrigir verbalmente, mas entrar na vida, na prática. O amor apenas de palavras, irmão, é hipocrisia. A dor e o fardo dos nossos irmãos deve pesar também em nós. Quando levamos a carga uns dos outros, é que cumprimos a lei de Cristo. João 13:34, novo mandamento vos dou. Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Amar o próximo, levar o fardo uns dos outros, cumprir a lei de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus foi nosso maior exemplo na prática do amor. Jesus não apenas amor com palavras, ele é amor na prática de vida dele. Na prática de vida dele. Note a ternura que Jesus tratou a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas. Jesus vai na casa de um fariseu. E lá eles servem um almoço para Jesus. E eles estão ali conversando. De repente chega uma mulher pecadora com um perfume caríssimo. E
e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxuga com seus cabelos, e derrama aquele óleo caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E o fariseu olha e diz assim: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus assim: Simão, vou te contar uma história. Um credor tinha 2 devedores, um devia 50 denários, o outro 500 denários. Como eles não tinham como pagar, ele perdoou os 2. Qual dos 2 o amará mais? Ele assim: com certeza aquele que ele perdoou mais. E assim: respondeste bem, Senhor. Entrei na tua casa, não me desse um beijo santo, não desse água para lavar os meus pés, não ungiste a minha cabeça com óleo. No entanto, essa mulher, desde que entrou aqui, não se cansa de lavar os meus pés com suas lágrimas, de enxugar com seus cabelos e ungir a minha cabeça com óleo. Olha como Jesus tratava os pecadores. E ele fala para aquela mulher assim, Jesus disse àquela mulher: sua fé a salvou, vai em paz, mulher. Jesus é o nosso maior exemplo na prática do amor. Lembra do ladrão na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Jesus disse: ainda hoje, em verdade, verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é o nosso maior exemplo. Simão Pedro negou Jesus. Jesus disse: Simão, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Ele disse: jamais te negarei, Senhor. E Pedro é peneirado, ele nega uma vez, nega 2 vezes, nega 3 vezes, na terceira vez o galo canta. E a Bíblia diz que quando o galo canta, ele olha assim, Jesus está passando, carregado, todo machucado já, e os olhos dele se cruzam. E Jesus olha para Pedro não com um olhar de condenação, mas com um olhar de amor, como quem diz: fica tranquilo, Pedro. Eu já sabia que tu ia falhar, eu já sabia que tu ia fraquejar, mas ainda sou contigo, Pedro. Eu estou indo ali e já volto. Jesus morre, ressuscita e diz para Maria Madalena: avisa os discípulos e a Cida também, Pedro. E ele vai lá na praia, e quando Pedro chega diante dele, todo envergonhado, ele pergunta por 3 vezes se Pedro amava, e Pedro diz assim: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo, mas eu falhei. E Pedro: não tem problema, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, quando entendermos que somos fracos. Apacenta, Pedro, minhas ovelhas. Cuida, corrige, Pedro. A igreja é aquele que Jesus chamou, apesar da nossa fraqueza, para corrigir, para apacentar, irmãos. Quando alguém cair, ide a encontro, como Jesus foi naqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, decepcionados com tudo que tinha acontecido, e Jesus chega do lado dele e começa a falar tudo que a Escritura falava a respeito deles. Por que Jesus foi atrás daqueles homens que estavam com dúvida, que estavam decepcionados, que tinham desistido de tudo? É porque aqueles homens eram importantes para Jesus, e cada um que está aqui também é importante para Ele, e Ele conta com cada um de nós para que também seja importante para nós. Quando alguém fraquejar, quando alguém cair, nós olharmos com compaixão para essas pessoas e corrigir não só em palavras, mas também em atitudes. Nós não estamos aqui para matar aqueles que estão feridos, para deixar pelo caminho aqueles que se feriram, mas para chegarmos no céu todos juntos. Ninguém vai ficar para trás, irmão. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Quando a Bíblia diz que os últimos serão primeiros, é porque os primeiros vão esperar pelos últimos, vão passar a linha de chegada todos juntos, irmão. Ninguém vai chegar no céu primeiro do que ninguém. Nós vamos chegar, eu e Júlio César vamos chegar junto. Amém? Ninguém vai chegar lá primeiro e ficar esperando os outros chegar. Nós vamos chegar todos juntos. Nós vamos sentar na mesa das bodas do Cordeiro todos juntos, irmão.
Aquela mulher que foi pega em adultério, irmão. Levaram até Jesus, porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada. E era certo, a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Ela tinha descumprido a lei. Mas sabe qual era o grande problema aí? É que aqueles que queriam apedrejar ela também, todos tinham descumprido a lei. Ninguém tinha cumprido a lei, ninguém cumpria a lei. O único que não era para ser apedrejado ali era Jesus, porque o único que cumpriu a lei foi ele. E ele disse assim, ó, quem... Está certo, ela descumpriu a lei, mas quem aqui não descumpriu a lei, atire a primeira pedra. Porque vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, você já adulterou. Eles pensaram, a coisa é pesada mesmo, né? Você ouviu o que foi dito, não matarás, mas se você sentir ódio do seu irmão, você já matou no seu coração. Porque a lei não se revelava apenas na ação, a lei se revelava na intenção do coração. A coisa era muito mais forte do que eles pensavam. A lei era muito mais dura do que eles pensavam. Então todos ali precisavam ser apedrejados. Então quando Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, eles olharam e pensaram. Eles se examinaram, irmão. Hoje é dia de se examinar. Diante dessa mesa nós temos que nos examinar. Então todos eles olharam e pensaram assim, começaram a largar a pedra e sair. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela assim, não. Ele assim, eu também não te condeno, mas vai e não peca mais. Vai e não peques mais. Vai e luta contra a tua fraqueza. Vai e vive uma vida no Espírito. É isso que Jesus está falando para nós hoje. E se alguém falhar, ajude a se levantar para continuar caminhando juntos. Os religiosos não estavam interessados em carregar fardos, mas colocá-los nos ombros das pessoas. Jesus falou assim, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. O legalista que é isso, irmão. Ele cria fardo pesado. Ele cobra. Mas são sepulcros caiados. Por dentro são ossos podres. Cuidado que aqueles que corrigem sem amor, com muita legalidade, se achando muito santarrão. Cuidado. O legalista é sempre mais severo com as pessoas do que consigo mesmo. Sempre mais severo com as pessoas. Paulo fala de um julgamento equivocado. Ele diz assim, porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sabendo nada, a si mesmo se engana. Porque às vezes as pessoas julgam, irmão, pensando que são alguma coisa. E estão se enganando a si mesmo. Pensando que é alguma coisa. Um autoexame falso leva a um autoengano. Se você for no médico, ele fizer um exame errado, você vai tomar um medicamento errado. Você vai comprar um medicamento errado, vai tomar um medicamento errado, e esse medicamento não vai fazer efeito. Paulo dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa, está enchendo a sua mente de fantasia. Sem ele, nós nada podemos fazer. Nós não somos nada sem ele. Ninguém aqui é alguma coisa sem o Espírito Santo, irmão. Sem Jesus não somos nada. Nós somos alguma coisa e podemos dar algum fruto porque estamos enxertados na videira verdadeira. A seiva vem dele. A seiva vem dele. Um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam é dirigir-se a ele com arrogância, arrotando uma pretensa santidade. Uma vez eu cheguei numa empresa
para trabalhar e tinha um conhecido meu lá que recentemente tinha vindo para a igreja. E eu acho que ele pensou que já estava no céu, tinha virado anjo, não sei o que passava na cabeça daquele rapaz. Eu cheguei lá e ele estava confrontando todo mundo, irmão. E estava todo mundo com raiva dele, irmão. A maioria que já queria matar ele. Porque ele chegava mesmo acusando mesmo. E olha, eu assim não é assim que se faz, cara. Essas pessoas não têm nem noção de algumas coisas que tu está falando aí. Tenta ganhar elas para ti primeiro, para depois tu ganhar para Jesus. E essa pessoa custou entender, irmão. Depois com o tempo, ela foi entendendo que ela não era tão boa assim como ela pensava que era. Ela começou a dar alguns tropeços, falhar. Eu chamei ela disso. Os mesmos erros que tu aponta para as pessoas, é erros que tu comete também. Não é tão santo assim como pensa. Não somos santarrões como nós pensamos. Mateus 7:3, Jesus disse assim, ó: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho, no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se você não está enxergando claramente, como é que você vai corrigir alguém? Como que alguém com uma venda nos olhos vai conseguir tirar um cisco do olho do Jorge? Vou furar o olho, vou cegar, porque como é que eu vou enxergar? Hoje é dia, irmão, de se examinar e tirar a trave da frente do olho. Porque a gente vai andando e vai criando uma trave na frente do nosso olho. Sabe por quê? A trave no olho, a gente vai parando de se examinar na caminhada e vai parando de enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas. E vai acumulando uma falhinha aqui, outra falhinha aqui. Daqui a pouco aquilo que não era tão normal, a gente já acha que é normal. A gente já acha que não dá nada. E aquilo vai nos corroendo. Não dá nada, isso não dá nada, isso não dá nada. Daqui a pouco aquilo que não dá nada, junto com aquilo que não dá nada, dá uma coisa que dá tudo e acaba com tudo. A gente tem que prestar atenção que a trave no olho ela vai criando, a gente não enxerga. E é complicado porque a gente para de enxergar o nosso defeito e a gente vai querer corrigir os outros e a gente está tão magoado, tão sentido com tantas coisas que a gente não corrige mais com amor. A gente já vai atropelando as palavras, a gente já chega com rigidez. Em vez de ajudar, a gente atrapalha mais ainda. Então, tira a trave do olho. Um cisco é difícil de tirar do olho da pessoa, né? Um corpo estranho é difícil. Quem é que já entrou corpo estranho no olho? Já sofreu. O V já sofreu bastante com corpo estranho. Trabalhou bastante com solo, tem outros aqui também. Mas com cisco a gente consegue enxergar alguma coisa ainda, né? Ruim, atrapalha, dói. Mas uma trave, irmão, a gente não enxerga nada. É cego querendo guiar cego. Jesus falou: vocês são um bando de cego querendo guiar aqueles que estão cegos. Vão cair tudo num buraco. Primeiro vocês têm que enxergar. Jesus falou para eles assim, eles disseram: quer dizer que nós somos cegos? Jesus falou: se você reconhecesse que fosse cego, eu poderia curar vocês, mas vocês acham que enxergam, como é que eu vou curar? Como é que um oftalmologista vai te receitar um óculos se tu nunca for lá? Tu achar que enxerga bem a vida inteira? É visto quando vai para um oftalmologista, te receita um óculos, aí tu coloca, tu olha, estava cego, cara, não sabia. Tu olha só, meu Deus. A gente vai se acostumando com a cegueira, não tem? Vai se acostumando e forçando, e dá dor de cabeça. Quando a gente coloca o óculos, a gente olha assim, meu Deus, eu estava cego. E assim, a vida espiritual também, a gente vai se conformando com algumas coisas, e espiritualmente a gente vai criando uma... Aquilo que está na vista, o que é uma? Catarata, a gente vai criando tudo. Daqui a pouco a gente não enxerga mais nada, e a gente pensa que está enxergando. Espiritualmente pensa que está enxergando alguma coisa, mas não se examinou, não se corrigiu, daqui a pouco está igual
atirando para tudo quanto é lado aí. Examine-se, pois, a si mesmo. Jesus condenou o fariseu que se julgou melhor que os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano era a pior espécie de pecador, irmão, na linguagem dos judeus. Eles não queriam nascer, o judeu não queria nascer mulher, não queria nascer samaritano e também não queria nascer publicano, não queria ser publicano. Eram as 3. É pior que a prostituta, o publicano. E o publicano estava lá orando. E o fariseu, o santarrão, também estava lá orando no templo. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros ladrões, outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como esse publicano. Sabia que às vezes a gente faz a oração do fariseu? Oh, Senhor, ainda bem que nós não estamos lá no carnaval, nós não somos como aqueles que estão lá no carnaval. Nós estamos aqui. Mas cuidado, que isso pode criar um orgulho no nosso coração e achar que nós somos alguma coisa por nós mesmos. Ele orava de si para si. Ele não orava de si para Deus, era de si para si. Ele estava orando para ele mesmo. Ele era o próprio Deus dele. Ele achava que ele se garantia. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador? E Jesus disse assim, este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Por quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A igreja de Laodiceia foi reprovada ao dar nota máxima a si mesmo, andando em precária situação diante de Deus. Vivia apenas por vista. Ela foi reprovada diante de Deus, mas não entenderam a reprovação. Elas continuavam dando nota máxima a ela mesma, estando em precária situação. Às vezes a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente pensa que está sendo aprovada por Deus em algumas coisas, mas Deus está reprovando algumas coisas. Apocalipse 3:1, ele fala assim para a igreja de Sardes: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Pensou, irmão? Jesus fala para uma igreja assim: você está vivendo só de fama. Sabe aquele crente que vive de fama do passado, que foi uma bênção, mas não vigiou, não se examinou, e hoje está semi-morto e não percebe? Não percebe porque não vigiou, parou com a oração, parou com a leitura da palavra, foi se relaxando. E Jesus está dizendo assim: pensa que está vivo, cara, mas está morto, cara. A hora que ele fala em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cega, está nu. Dou-te o conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em meu trono, em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ele é aquele que nos disciplina. Ele repreende e disciplina porque nos ama. A ceia é um culto de disciplina. A ceia é um culto de repreensão. A ceia é um lugar que a gente chega e começa a examinar e sabe o quanto a gente pecou. Eu não vou participar da ceia hoje porque eu pequei hoje. Então não vai participar nunca mais. Tira da sua agenda. Nunca mais vai participar da ceia. Porque todo dia você vai dar um deslize. Vai ter pecados, irmão, na sua alma que você nem vai saber que pecou. E só Deus sabe. Ele vai sondar e vai ver que você pecou. Então nunca deixe de tomar a ceia porque diz assim, hoje eu não vou tomar porque eu pequei. Porque o dia que você chegar assim, aqui e dizer assim, não, hoje eu vou tomar porque hoje eu estou beleza, então esse dia você não toma, tá? Hoje eu sou digno de tomar. Hoje eu estou ok. Eu não falhei. Eu sou melhor que todos aqui. Esse dia, por favor, não toma. Se você tomar, você cai morto ali na hora. Cai fulminado, irmão. Porque ele vai humilhar aqueles que se exaltam. Ele vai exaltar aqueles que se humilham. Nós nunca seremos dignos de participar de um ato tão grandioso. Nós estamos aqui porque, pela misericórdia dele, ele nos corrige, nos repreende, porque ele nos ama. E a gente vai caminhando por fé, irmão, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que nos faz compassivo diante dos demais é o fato que temos a consciência do pouco que nós somos. Amém? Vamos chamar a banda aqui em cima? Quero chamar a banda aqui. Elas estarão louvando enquanto os cálices serão distribuídos. Gostaria também de chamar os irmãos que são responsáveis de distribuir o cálice. Pode se aproximar aqui também. Aqueles que creram e foram batizados, estão em comunhão com as suas respectivas denominações, podem participar, tá, irmão? Amém? Paulo fala de um autoexame. Um autoexame. Cada um examine-se os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Nosso exame não é diante daqueles que caem. É muita covardia, irmão, eu me examinar diante daquele que está caído. É muita covardia eu me examinar diante daquele que fraquejou, que está abatido. O nosso exame é diante do exemplo de Cristo. Aí você pode se examinar.